Você já parou para pensar que algo tão simples e aparentemente inofensivo na sua cozinha pode estar, sem que você perceba, silenciosamente sabotando a saúde do seu coração? Muitas vezes, pensamos que estamos a fazer as escolhas certas, optando por vegetais, que sabemos serem bons para nós. Compramos com a melhor das intenções. Mas a verdade é que a forma como esses vegetais chegam à nossa mesa, ou a maneira como os preparamos, pode transformar um alimento amigo numa ameaça velada. Tenho visto isto acontecer inúmeras vezes com pessoas da nossa idade, que se esforçam para viver uma vida saudável, mas acabam por tropeçar em hábitos que parecem inocentes, mas que, com o tempo, vão desgastando o órgão mais vital do nosso corpo. É uma realidade dolorosa ver a frustração nos olhos de quem lida com problemas de coração, pressão alta ou colesterol elevado, mesmo quando juram que comem vegetais. E o pior é que muitas vezes a causa não é o vegetal em si, mas um segredo escondido na sua preparação ou no seu tipo de consumo. Este vídeo não é para assustar, mas para abrir os seus olhos e empoderar você com conhecimento. Vamos desvendar juntos os 5 tipos de vegetais, ou melhor, as 5 formas de consumir vegetais, que eu imploro que você pare de comer se quiser proteger o seu coração e viver com mais vitalidade. Vamos explorar como pequenos ajustes podem fazer uma diferença gigantesca na sua saúde cardíaca, para que você possa continuar a desfrutar da vida com energia e sem preocupações desnecessárias. Fique comigo até o final, porque a última revelação pode realmente surpreender você. Agora, vamos começar a mergulhar no nosso primeiro vilão disfarçado. Algo que muitos de nós adoramos e que aparece nas mesas de tantas famílias portuguesas. Talvez até mais vezes do que devia. Estou a falar das batatas fritas. Sim, eu sei. A batata é um vegetal. E na sua forma natural. Ela é repleta de potássio, vitamina C e fibras, ingredientes que são importantes para a nossa saúde. Mas, e aqui reside o grande problema, quando transformamos uma batata saudável num palito dourado e crocante, mergulhado em óleo a ferver. Estamos a mudar completamente a sua composição nutricional. O processo de fritura, especialmente em óleos vegetais de baixa qualidade ou reutilizados várias vezes, cria um festival de gorduras trans e saturadas. Essas gorduras são inimigas declaradas do seu coração. Elas são as principais responsáveis por elevar o colesterol LDL, o mau colesterol, e diminuir o colesterol HDL, o bom colesterol. O resultado: um aumento significativo do risco de formação de placas nas suas artérias, o que pode levar a ataques cardíacos e derrames. Além disso, as batatas fritas são frequentemente carregadas de sal. Um excesso de sódio na dieta é uma das causas mais comuns de hipertensão, a famosa pressão alta, que sobrecarrega o seu coração e as suas artérias, tornando-as mais rígidas e menos eficientes. E para completar, o índice glicêmico da batata frita é muito mais alto do que o da batata cozida ou assada, o que pode levar a picos de açúcar no sangue e, a longo prazo, contribuir para a resistência à insulina e diabetes tipo 2, condições que também aumentam o risco de doenças cardíacas. Então, qual é a solução? Não é para banir a batata da sua vida. Longe disso, a ideia é repensar a forma de preparo, em vez de fritar. Experimente assar as suas batatas no forno com um fio de azeite e ervas aromáticas, ou cozê-las a vapor. Pode cortá-las em gomos, temperar com páprica, orégãos e um pouquinho de azeite, e levá-las ao forno até ficarem douradas e macias por dentro. Ficam deliciosas e o seu coração agradece. Outra excelente opção é usar uma fritadeira de ar, a famosa Air Fryer,
que consegue dar aquela crocância sem a necessidade de uma imensidão de óleo. Pequenas mudanças como estas podem realmente transformar um prato que antes era um peso para o seu coração, num aliado da sua saúde. Lembre-se, o problema não é a batata, é a fritura. E continuando na linha dos alimentos que parecem inofensivos, mas que carregam consigo um perigo escondido, vamos falar do nosso segundo vilão, o milho enlatado e, na verdade, muitos outros vegetais enlatados. Sim, o milho fresco, os brócolos frescos, as ervilhas frescas. São maravilhosos. São ricos em vitaminas, minerais e fibras, tudo o que o seu corpo precisa. Mas a conveniência de um lata, que muitas vezes nos seduz pela praticidade, esconde um ingrediente que é um inimigo silencioso do seu coração, o sódio, para conservar os vegetais nas latas e prolongar a sua validade. As indústrias alimentares adicionam grandes quantidades de sal, às vezes. Uma única porção de vegetais enlatados pode conter uma percentagem assustadora da dose diária recomendada de sódio. E como já mencionamos, o excesso de sódio está diretamente ligado à hipertensão, se você já tem a pressão alta ou está no grupo de risco. Consumir esses produtos regularmente é como estar a andar numa corda bamba, aumentando as chances de problemas cardíacos. A hipertensão força o seu coração a trabalhar mais. Desgasta as paredes das artérias e aumenta o risco de um evento cardiovascular sério. Além disso, o excesso de sódio pode levar à retenção de líquidos, causando inchaço e colocando uma pressão extra sobre o seu sistema cardiovascular, a longo prazo. Isso pode comprometer a função renal e até mesmo contribuir para o desenvolvimento de insuficiência cardíaca. Então, o que podemos fazer? A alternativa mais simples e eficaz é optar por vegetais frescos sempre que possível. Vá à feira, ao mercado, e escolha os vegetais da estação. Eles são mais saborosos, mais nutritivos e não têm adição de sal ou conservantes, se a praticidade for uma preocupação. Os vegetais congelados são uma excelente segunda opção. Eles são colhidos no auge da sua frescura e rapidamente congelados, o que ajuda a preservar a maioria dos seus nutrientes sem a adição de sódio. Se, por acaso, você só tiver acesso aos enlatados, há um truque simples que pode ajudar. Escorra o líquido da lata e enxague bem os vegetais em água corrente por pelo menos 1 minuto antes de os usar. Isso pode remover uma parte significativa do sódio adicionado. E o mais importante, acostume-se a ler os rótulos. Procure por opções baixo teor de sódio ou sem adição de sal. Pequenos gestos como estes fazem uma grande diferença na saúde do seu coração a longo prazo. Agora que conversamos sobre as batatas fritas e os enlatados, vamos olhar para algo que muitos de nós adoram, mas que pode estar vindo com um preço alto para o nosso coração. Continuando a nossa conversa sobre como proteger o seu coração através de escolhas mais conscientes na cozinha. Chegamos ao terceiro ponto crucial que eu peço encarecidamente, que você reavalie os vegetais afogados em molhos cremosos e pesados. Pense naqueles pratos de forno, gratinados com camadas generosas de queijo e molho branco, ou num simples prato de brócolos que, em vez de serem servidos de forma leve, vêm envoltos num molho à base de natas, manteiga e mais queijo. É inegável que são deliciosos e confortantes, especialmente em dias mais frios, e a tradição culinária portuguesa tem muitos exemplos de pratos assim. Mas, para o seu coração, estas iguarias podem ser um verdadeiro fardo. A questão aqui não são os vegetais em si que são fabulosos, mas sim a adição excessiva de gorduras saturadas e muitas vezes de sal presente nesses molhos. Gorduras saturadas, encontradas em grandes quantidades em natas, manteiga e certos tipos de queijo,
São conhecidas por elevar os níveis de colesterol LDL, o tal colesterol mau, nas suas artérias. O acúmulo desse colesterol pode levar à aterosclerose, um endurecimento e estreitamento das artérias, tornando-as menos flexíveis e dificultando o fluxo sanguíneo. Isso aumenta a pressão arterial e o risco de doenças cardíacas graves, como ataques cardíacos e derrames. Além disso, muitos destes molhos são preparados com farinha e levam a um aumento de calorias vazias, contribuindo para o ganho de peso, o que também é um fator de risco significativo para problemas cardíacos. O coração já tem de trabalhar mais para bombear o sangue por um corpo com peso excessivo. E a inflamação crônica, muitas vezes associada à obesidade, também danifica os vasos sanguíneos. Então, como podemos desfrutar dos nossos vegetais sem comprometer a saúde do coração? A chave é repensar os molhos, em vez de natas pesadas. Experimente molhos mais leves. Imagine um esparregado delicioso feito com espinafres. Mas em vez de natas e manteiga, use leite magro, um fio de azeite extra virgem e tempere com noz moscada e um toque de alho. Ou, para os brócolos e couve-flor, em vez de um molho bechamel carregado, prepare um molho de iogurte natural com ervas frescas, um pouco de sumo de limão e pimenta. Outra ideia fantástica é usar molhos à base de tomate, que são naturalmente ricos em antioxidantes e baixos em gorduras saturadas. Saltear os vegetais com um bom azeite, alho e pimentões coloridos já cria um prato saboroso e muito mais amigo do seu coração. Use ervas e especiarias para dar sabor, como orégãos, manjericão, tomilho ou louro, que adicionam um aroma e sabor incríveis sem adicionar gorduras e calorias desnecessárias. A moderação é sempre a palavra de ordem, e optar por versões mais leves e saudáveis dos seus pratos favoritos pode fazer uma enorme diferença na sua qualidade de vida. Seguindo em frente na nossa jornada para um coração mais saudável. O nosso quarto ponto a considerar são as couves salgadas ou os refogados excessivamente gordurosos. Uma realidade infelizmente comum em muitas cozinhas, em Portugal. A couve galega e outras couves são parte integrante da nossa dieta. E com razão, pois são superalimentos cheios de vitaminas, minerais e antioxidantes. O problema surge quando? Na tentativa de lhes dar sabor ou conservá-las. Acabamos por adicionar quantidades excessivas de sal ou as refogamos em gorduras de baixa qualidade e em grandes quantidades, tradicionalmente. Algumas couves eram salgadas para a sua conservação, e esse hábito ainda se reflete na forma como as preparamos. Uma couve bem temperada, para alguns, significa uma couve com muito sal. O consumo elevado de sódio, como já exploramos, é um dos maiores contribuintes para a hipertensão, que é um fator de risco primordial para doenças cardíacas. Um coração que está constantemente a trabalhar contra uma pressão elevada nas artérias fica sobrecarregado. As suas paredes engrossam e a sua eficiência diminui. Além do sal, a forma como fazemos o refogado também importa. Muitas vezes, usamos óleos vegetais refinados em excesso, ou mesmo banha, para refogar os vegetais, embora a banha tenha o seu lugar na culinária tradicional. O seu uso excessivo e as gorduras saturadas que contém podem, a longo prazo, prejudicar a saúde cardiovascular. Óleos refinados de baixa qualidade, quando aquecidos a altas temperaturas, podem criar compostos inflamatórios que são prejudiciais para as artérias e contribuem para o risco de doenças cardíacas. Pense naquelas couves que brilham de tanto óleo, ou naqueles pratos onde o fundo da travessa fica com uma camada espessa de gordura. Esse excesso é o que precisamos de evitar. Para reverter esta situação,
sem abrir mão dos nossos amados vegetais. O segredo está na moderação e nas escolhas inteligentes, em vez de salgar em demasia. Experimente cozer as couves no vapor ou em água com pouco sal. Depois, para dar sabor, faça um refogado leve com um bom azeite extra virgem, que é rico em gorduras monoinsaturadas, benéficas para o coração, alho picado e talvez uma pimenta do reino moída na hora. Use o azeite com moderação, apenas o suficiente para cobrir o fundo da panela, não para afogar os vegetais. Adicione ervas frescas como coentros ou salsa no final da cozedura para um toque de frescura e sabor, sem precisar de mais sal. Pode também incorporar vegetais como as couves em sopas ou caldos, onde a necessidade de sal é menor e os seus nutrientes são plenamente aproveitados. Por exemplo, um caldo verde tradicional pode ser adaptado para ter menos sal e ainda assim ser incrivelmente saboroso. Se usar ingredientes frescos e de qualidade, lembre-se, o sabor não vem apenas do sal e da gordura. Vem dos ingredientes frescos, das ervas e das especiarias que utilizamos com sabedoria. E, para finalizar a nossa lista, o quinto vegetal, ou melhor, a quinta forma de consumir um vegetal que eu imploro que você reconsidere. São as batatas doces fritas ou processadas. A batata doce é uma estrela nutricional, um superalimento. É rica em fibras, vitaminas A e C, e tem um índice glicêmico mais baixo que a batata comum, o que a torna uma excelente escolha para controlar o açúcar no sangue, na sua forma natural. Cozida, assada ou a vapor. Ela é uma aliada poderosa da sua saúde cardiovascular. No entanto, o problema surge quando transformamos esta joia da natureza em algo completamente diferente, geralmente frita em óleos de má qualidade, ou consumida na forma de produtos processados com açúcares adicionados e conservantes. As batatas doces fritas, por exemplo, sofrem do mesmo problema das batatas fritas comuns. O processo de fritura em imersão as encharca de gorduras trans e saturadas. Essas gorduras são um verdadeiro veneno para as suas artérias, elevando o colesterol ruim, aumentando a inflamação e contribuindo para a formação de placas. Além disso, muitos restaurantes ou fabricantes adicionam ainda mais sal para realçar o sabor, exacerbando os problemas de pressão arterial que já mencionamos. E não é só a fritura. Pense nos snacks de batata doce processados que se encontram nos supermercados. Muitos deles, apesar de parecerem uma alternativa saudável, estão repletos de açúcares adicionados, xaropes, conservantes e, sim, mais sódio. O consumo excessivo de açúcar não só contribui para o ganho de peso e o risco de diabetes, como também está diretamente ligado à inflamação crônica e ao aumento do risco de doenças cardíacas. O açúcar em excesso pode danificar as paredes dos vasos sanguíneos, levando a um risco maior de aterosclerose e problemas coronários. Então, como podemos desfrutar da batata doce, aproveitando todos os seus benefícios sem colocar o coração em risco? A resposta é simples. Volte às raízes. Asse a batata doce no forno, com a casca inclusive. Para preservar ainda mais os seus nutrientes, pode cortá-la em fatias ou rodelas, temperar com um pouco de canela, que também é boa para o controle do açúcar no sangue, ou um fio de azeite e ervas, e levá-la ao forno até ficar macia e ligeiramente caramelizada. Prepare-a no vapor e sirva-a como acompanhamento. Faça purés de batata doce, misturando-a com um pouco de leite magro e noz moscada. Há inúmeras formas de incluir a batata doce na sua dieta de uma maneira saudável e deliciosa, sem precisar de recorrer à fritura ou a produtos processados. Lembre-se, a natureza oferece-nos alimentos maravilhosos, e a nossa tarefa é respeitá-los na sua forma mais pura
para que nos possam oferecer o melhor de si. A intenção é sempre fazer escolhas que nutrem o seu corpo, não que o sobrecarreguem. Viu só como pequenas escolhas na forma de preparo podem fazer uma diferença enorme. Agora, chegamos ao momento de juntar tudo isso e entender como podemos viver uma vida plena e saudável. Bem, chegamos ao fim da nossa conversa e espero que estas revelações sobre como alguns vegetais, ou melhor, as suas preparações, podem afetar o seu coração tenham sido um verdadeiro despertar. Não se trata de abandonar completamente estes alimentos da sua vida, mas sim de se tornar um detetive na sua própria cozinha, prestando atenção aos detalhes que fazem toda a diferença. Falamos sobre as batatas fritas, onde o problema não é a humilde batata, mas sim o banho de óleo e sal a que é submetida. Aprendemos a preferir as batatas assadas, cozidas ou preparadas na air fryer, opções que mantêm todo o sabor sem os malefícios das gorduras trans e do excesso de sódio. Depois, viramos a nossa atenção para os vegetais enlatados, especialmente o milho e outros com alto teor de sódio, que nos enganam com a conveniência, mas sobrecarregam o nosso coração. A solução é simples: optar por frescos ou congelados. E se os enlatados forem a única opção, um bom enxágue pode fazer maravilhas. Em seguida, mergulhamos nos molhos cremosos e pesados, que transformam vegetais saudáveis em bombas de gordura saturada, elevando o colesterol e o risco de problemas cardíacos. A chave aqui é a criatividade. Molhos à base de iogurte, azeite, ervas ou tomate podem ser igualmente deliciosos e muito mais amigos do seu coração. Depois, abordamos as couves salgadas ou os refogados excessivamente gordurosos, um hábito enraizado em algumas das nossas tradições culinárias. Reduzir o sal e usar azeite de qualidade com moderação são passos essenciais para transformar estes pratos em aliados da sua saúde. E, por fim, a batata doce, um verdadeiro superalimento, que pode perder todo o seu poder nutritivo quando frita ou processada. Lembre-se de a consumir na sua forma mais natural, assada ou cozida, para colher todos os seus benefícios sem preocupações. Pode parecer muita coisa de uma só vez, mas quero que saiba que estas não são proibições. São convites a fazer escolhas mais inteligentes e a redescobrir o prazer de comer de forma saudável e saborosa. Acredite em mim. O seu paladar adapta-se, e o seu coração vai agradecer por cada pequena mudança. Cada passo que você dá em direção a uma alimentação mais consciente é um investimento na sua longevidade e na sua qualidade de vida. Não precisamos de grandes revoluções, mas sim de pequenos e consistentes ajustes que, ao longo do tempo, constroem uma base sólida para a sua saúde. Não sinta que tem de mudar tudo de uma vez. Comece por 1 ou 2 hábitos. Observe as diferenças e celebre as suas vitórias. Por menores que sejam, a jornada para um coração mais saudável é contínua e cheia de descobertas. Eu quero muito saber o que você achou destas dicas e se alguma delas o surpreendeu. Já tinha pensado na forma como os vegetais são preparados como um fator de risco para o coração? Partilhe a sua experiência nos comentários abaixo. A sua história pode inspirar muitas outras pessoas na nossa comunidade. E se este vídeo trouxe valor para a sua vida, por favor, clique no botão gostei e subscreva o canal. Assim, você ajuda-nos a levar estas informações tão importantes a mais pessoas da nossa idade que também merecem viver com saúde e vitalidade. Cada subscrição e cada gostei faz uma diferença enorme para nós. Lembre-se, a sua saúde é o seu maior tesouro. Com escolhas inteligentes e um pouco de atenção, você pode viver uma vida longa, vibrante e cheia de alegria,
desfrutando de cada momento. Cuide-se e viva a sua melhor vida, em qualquer idade.